Paleontólogos simularam como poderá ser a vida na Terra em milhões de anos, baseado em todas as mudanças que ocorreram no passado e como todos esses fatores reunidos, incluindo a atividade humana, podem mudar o futuro. É um exercício mental impressionante o fato de tentar compreender as eras do tempo, mudança e evolução que trouxeram a Terra a este ponto. A questão é, o que vem a seguir? Drumheller, paleontóloga em Ciências da Terra e Ciências Planetárias da Universidade do Tennessee, afirma que para um observador é normal afirmar que jacarés e crocodilos nada mudaram e são fósseis vivos, pois não se vê grandes mutações nesses animais, mas na verdade foram muitas as mudanças. Existiram crocodilos totalmente marinhos, com nadadeiras, e crocodilos totalmente terrestres, com pernas longas e corridas. Existiram crocodilos onívoros e herbívoros, com dentes estranhos e mandíbulas pequenas e fracas. Havia crocodilos fortemente blindados, crocodilos com cabeças largas e achatadas e pequenos dentes parecidos com pinos, crocodilos minúsculos, crocodilos gigantes, apenas todos os tipos de coisas malucas. Ainda mais longe na árvore genealógica, são encontrados parentes de crocodilos distantes que andavam sobre duas pernas e pareciam imitadores de dinossauros. Quando o clima ficou mais quente, os crocodilos pareceram se espalhar e se diversificar. Foram encontrados fósseis de crocodilos em latitudes realmente altas, quando o paleoclima era quente. Quando esfriou, as linhagens morreram e os sobreviventes se concentraram em regiões mais quentes. Em uma linguagem geológica, só recentemente o planeta saiu de um período glacial. Em um futuro distante, Drumheller pode ver os crocodilos preenchendo alguns de seus papéis paleontológicos mais estranhos novamente: marinho, terrestre, herbívoros e outros. Eles são muito bons em preencher nichos inesperados e provaram ser sobreviventes no passado. A paleontóloga acredita que o futuro já começou para esta espécie. Os crocodilos americanos são uma verdadeira história de sucesso para a conservação. Pode-se realmente encontrar crocodilos selvagens em lugares como Oklahoma, o que impressiona as pessoas. Em fevereiro de 2021, vários jacarés foram flagrados colocando seus focinhos de fora da água congelada. As imagens foram divulgadas pelo Departamento de Conservação de Vida Selvagem de Oklahoma e os especialistas asseguram que este comportamento é normal, sendo chamado de brumação. Esse fenômeno ajuda os jacarés a diminuírem seu ritmo cardíaco e metabolismo, enquanto conseguem manter a capacidade de respirar em baixas temperaturas com seu corpo submerso. Para Ashley Lager, diretora do campo da Cogstone Research Management, acredita que será possível ver algumas mudanças distintas na flora e na fauna da Terra, de forma bem acelerada. A taxa atual de mudanças climáticas em nosso planeta não tem precedentes e se deve fortemente a fatores antropogênicos, derivados de atividades humanas. Conforme a Terra fica mais quente, as plantas vão começar a mudar lentamente. As árvores coníferas vão lutar, palmeiras e cactos vão florescer. As pradarias começarão a diminuir lentamente e as coisas se tornarão cada vez mais áridas. Haverá vida abundante perto de fonte de água, e é aí que a maior parte da vegetação rica e verde florescerá. Quanto aos mamíferos, Ashley Lager acredita que os animais da megafauna, de veados a elefantes, enfrentarão uma de duas opções: ou eles serão extintos ou encolherão. Não haverá vegetação suficiente para eles manterem seus grandes tamanhos de corpo, e eles ficarão cada vez menores. No Oligoceno, há cerca de 36 milhões de anos atrás, quando poucos novos mamíferos surgiram nessa época, havia veados que tinham apenas cerca de 30 centímetros de altura.
A cientista acredita que se a grande população de mamíferos sobreviver, eles ficarão consideravelmente menores com o tempo. Se as alterações climáticas derivadas das ações humanas continuarem nessa velocidade, a extinção dos mamíferos é o mais provável. Se houver um freio à taxa dessas mudanças climáticas, a megafauna pode ter tempo para se adaptar e encolher. O tamanho do corpo encolherá, o pelo ficará mais fino e mais curto, os olhos ficarão menores para reduzir a perda de água, porque em um ambiente mais quente, a umidade pode ser perdida pelos olhos. As orelhas ficarão maiores para resfriar e ouvir onde está a presa. E as caudas ficarão mais longas, porque haverá mais insetos para eliminar. Nos dias de hoje, os elefantes africanos usam suas orelhas gigantes para mantê-los frescos. Suas orelhas estão cheias de pequenos vasos sanguíneos e eles batem as orelhas quando está quente para resfriar o sangue. Eles já estão melhor adaptados ao calor. Assim, os elefantes africanos, ainda que se tornem menores, terão mais probabilidade de sobreviver e se adaptar do que os elefantes asiáticos. Os ursos polares já estão condenados, mas o urso do sol, o urso pardo, que é mais acostumado ao calor muito seco e de altas temperaturas do hemisfério norte, provavelmente se adaptará. Animais com pelagem mais curta, como antílopes, se sairão melhor do que animais com pelagem mais longa, como as cabras das montanhas rochosas. Acredita que quaisquer mamíferos adaptados principalmente a ambientes frios serão extintos. Aqueles em climas temperados têm uma chance de adaptação. Pássaros ficarão maiores. Como eles são muito móveis e podem voar para novas áreas, eles terão uma chance melhor de encontrar comida. Além disso, se os mamíferos começarem a ficar menores, isso significa que haverá mais animais pequenos para os pássaros comerem. É provável que as aves com a ingestão de mais proteína fiquem maiores, com músculos peitorais mais volumosos para poder voar cada vez mais longe, e as cascas dos ovos ficarão muito mais grossas para proteger contra o calor. Com relação ao peixe, a água leva mais tempo para assimilar um novo regime de temperatura. As faunas do oceano permanecerão relativamente constantes por muito tempo. Algumas das criaturas maiores terão dificuldades por causa de suas fontes de alimento. A grande baleia azul reduzirá de tamanho, e animais como orcas e tubarões, que comem muitas focas, também terão dificuldades. A população de focas diminuirá e, portanto, as orcas e os tubarões terão que diminuir. Já na opinião desta cientista, as criaturas do mar profundo estão provavelmente em extinção. Depois que as calotas polares derreterem, não haverá influxo de água fria afundando, e as criaturas do fundo do mar não terão tempo para se adaptar e serão extintas. Quanto aos répteis, ela acredita que a população de lagartos vai explodir. Esses animais de sangue frio são tão adequados para as temperaturas quentes que irão prosperar. Primeiramente, haverá um grande aumento na população de pequenos lagartos, que começarão a se adaptar e terão corpos maiores. Enquanto o resto da população estiver lutando, haverá cada vez mais insetos para os lagartos comerem. Além disso, se os pássaros ficarem maiores, os lagartos também ficarão maiores, então esses não serão tão fáceis de comer. Se os lagartos forem abundantes, eles começarão a selecionar naturalmente para aumentar as suas velocidades. Os lagartos fortes e rápidos serão os que escaparão dos pássaros. Já os insetos, estes por sua vez amam um clima quente e úmido. Para cientistas, se o planeta continuar aquecendo, mais calotas polares derreterão e haverá cada vez mais água para tentar absorver o calor, e mais ilhas em vez de vastos territórios. À medida que isso acontece, mais e mais água evaporará e a terra ficará muito úmida. Assim, a população de insetos explodirá.
Isso também alimentará a população de répteis, que se alimentará de todos esses insetos. Na opinião de Ashley Lager, os humanos prestaram um grande desserviço ao planeta, o qual saberá reagir. Outras espécies animais da Terra se sairão melhor se os humanos forem extintos. Destruímos muitos habitats naturais e caçamos de tudo. Se os mamíferos que são caçados ficarem cada vez menores, os humanos caçarão cada vez mais. E por fim, a cientista vê as maiores chances de sobrevivência na espécie dos caranguejos ferradura, pois esses seres ao longo do tempo mudaram muitíssimo pouco. Eles são a espécie perfeita, eles não ficam terrivelmente grandes, então podem manter suas dietas. A maior parte de seu corpo exposto é uma concha para proteção, e eles vivem na água, que mudará mais lentamente, dando-lhes mais tempo para se adaptarem. Além disso, seu sangue é tão único e parece ter propriedades curativas que não podem ser duplicadas em laboratórios. Portanto, não importa o que o planeta Terra passe, os caranguejos ferraduras sobreviverão. Para Jing-Mai O'Connor, paleontólogo professor sênior do Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia da Academia Chinesa de Ciências, quando falamos em extinção em massa, geralmente dura 5 milhões de anos, com base em registros geológicos. Em outras palavras, vê-se todos esses fósseis, essa rica diversidade, e de repente se atinge uma zona de extinção e tudo se foi. Então, depois de 5 milhões de anos, tudo está de volta, com uma fauna um pouco diferente. Certas linhagens sobreviveram em raríssimos refúgios, e quando as condições estavam boas novamente, eles voltaram aos níveis normais da população. Há cerca de 66 milhões de anos, os grandes dinossauros foram exterminados, mas várias espécies dentro de uma linhagem de pássaros sobreviveu. E essa linhagem, que é chamada de Ornithes, pássaro da coroa, explodiu em diversidade após a grande extinção, na enorme diversidade de pássaros vivos hoje. Os pássaros são o grupo de vertebrados mais diversificado em terra. Depois que os dinossauros, estes grandes carnívoros, foram extintos, os pássaros evoluíram para ocupar esse nicho. Um grande exemplo do Paleoceno são esses pássaros grandes, que são chamados de pássaros do terror. Eles não voavam e tinham um crânio de até 1 metro de comprimento. Eles ocuparam esse nicho ecológico do predador terrestre, que antes era ocupado por dinossauros não aviários. O paleontólogo imagina que algo assim provavelmente aconteceria novamente. Se todos os grandes predadores mamíferos desaparecerem do planeta, os pássaros certamente sobreviverão. Na ausência de outros predadores, os pássaros podem começar a andar mais no solo, não tendo que voar para fugir. E se os pássaros não precisam voar, eles podem aumentar de tamanho, porque o voo restringe o tamanho de seus corpos, uma vez que é necessário muita leveza para voar, além de exigir muita energia. Então, provavelmente, o planeta terá algo como o pássaro do terror de volta. Jing-Mai O'Connor acredita que provavelmente o ser humano irá se extinguir. É improvável que tal inteligência volte a crescer, especialmente porque o humano está eliminando todas essas outras linhagens que também têm cérebros aumentados. Mas, como dizem os paleontólogos, em 5 milhões de anos, tudo voltará ao normal. Jessica Ware, curadora assistente do Instituto Sackler de Genômica Comparada do Museu Americano de História Natural, professora assistente na Escola de Pós-Graduação Richard Gilder, presidente da World Dragonfly Association e vice-presidente da Entomological Society of America, afirma que todas as espécies do planeta estão interconectadas. Pode-se imaginar um futuro onde haveria a queda de alguns táxons,
Na verdade, o encurtamento na ordem de classificação das espécies, com o desaparecimento de inúmeras delas, abrindo estados de nichos, como por exemplo favorecendo a multiplicação de linhagens de piolhos. No momento, eles são inconsequentes e causam incômodo, mas em termos de número de espécies é extremamente pequeno. Existem alguns tipos diferentes de piolhos que podem estar em nosso corpo, mas se no futuro os humanos já não mais estiverem no planeta, então as circunstâncias mudariam para esse tipo específico de piolho. Se pássaros e outros mamíferos sobreviverem no futuro, continuando a fornecer uma fonte de alimento para os piolhos, talvez possa ser a vez destes seres no planeta. Os insetos, mesmo sendo os organismos mais abundantes na Terra, são muito mal vistos. Existem centenas de milhares de espécies de moscas. Eles têm taxas de mutação muito rápidas. Há constantemente novas espécies sendo descritas. Em comparação, existem apenas 6.000 espécies de libélulas e apenas 2.900 espécies de cupins. Enquanto tudo está constantemente passando por processos evolutivos, como a radiação ou diversificação de espécies, talvez os insetos estejam em processo de explosão, especialmente na ausência de humanos, já que estamos sempre tentando erradicá-los com produtos químicos. Talvez as moscas sejam o próximo grande problema. São tantas as estratégias que eles têm. Alguns bebem sangue, alguns são necrófagos que se alimentam de animais mortos ou de substâncias orgânicas em decomposição. Alguns são comedores de frutas, alguns são polinizadores e outros são predadores. Eles preenchem muitos nichos diferentes, cuja evolução comprovou aumentar a sobrevivência. Philip Barden, paleoentomologista, professor assistente no New Jersey Institute of Technology, é especialista em insetos sociais, no registro fóssil, principalmente formigas e cupins. Afirma que um sucesso biológico provém da diversidade, da biomassa, que é a quantidade de abundância total, e da longevidade, o quanto tempo uma linhagem persiste sem se extinguir. No caso dos insetos sociais, apenas um ou alguns indivíduos fazem toda a reprodução. Isso não significa apenas que eles são eficientes, mas também que são capazes de sustentar muitos deles. Não é grande coisa para uma colônia de formigas que tem 10 milhões de indivíduos perder 10.000 deles todos os dias. Para o paleoentomologista, é como se células mortas da pele se soltassem. No caso dos cupins, eles são as sociedades originais e o comportamento social evoluído no Jurássico em 150 milhões de anos. Os fósseis mais antigos de formigas têm cerca de 100 milhões de anos. Sabemos por uma estimativa global recente que a biomassa dos cupins, ou seja, a quantidade de abundância, provavelmente está no mesmo nível da biomassa de todos os humanos vivos hoje. Portanto, eles têm esses impactos realmente notáveis nos ambientes e eles próprios tendem a causar mudanças no ecossistema. Formigas e cupins provavelmente continuarão a se diversificar e podem persistir em todo o planeta. Philip Barden entende que os insetos vão se dar muito bem a muito longo prazo. E uma vez que o planeta tende a se aquecer por inteiro, os insetos tendem a gostar de calor e se multiplicar. Mais recentemente, a Terra experimentou o máximo térmico Paleoceno-Eoceno, que foi o mais quente que a Terra já esteve nos últimos 55 milhões de anos. No registro fóssil, os cientistas encontraram formigas enormes do tamanho de beija-flores. Eles estão presentes apenas por volta deste período e são encontrados em depósitos fósseis que estão em altas latitudes hoje, por exemplo, na Alemanha. Isso sugere, junto com algumas outras evidências paleoclimáticas, que o motivo pela qual essas formigas enormes conseguiram viver tão ao norte era porque fazia muito calor. Portanto, se no futuro toda a temperatura global aumentar, parece provável que serão vistos não apenas insetos maiores, mas insetos em todo o globo.
Se for descoberto que as abelhas estão particularmente sujeitas à extinção no futuro, pode haver outros tipos de polinizadores que preencham esses nichos específicos. O exemplo fóssil é o Calligrammatidae. Eles eram essencialmente borboletas no Jurássico, por conta da similaridade morfológica e ecológica com as borboletas modernas. Eles desenvolveram convergentemente muito dos mesmos traços que vemos nas borboletas. Eles têm uma tromba, têm até manchas nas asas. Essas eram, na verdade, as borboletas originais, mas foram extintas e as borboletas modernas ocuparam esse nicho. Alexis Mikhailov, paleoecologista, pesquisador associado de pós-doutorado no Laboratories of Molecular Anthropology e Microbiome Research da Universidade de Oklahoma e pesquisador associado no Labre Tarpid Museum, com base no passado para simular o futuro, acredita que essas oscilações no nível do mar por milhões de anos tenham contribuído ao isolamento e desenvolvimento de determinadas espécies. Desta forma, imagina grandes territórios sendo inundados com o aumento do nível do mar, restando ilhas distintas de formas e tamanhos variados. O que aconteceria com as trajetórias evolutivas dos mamíferos isolados de suas populações maiores? Ao estudar mamíferos insulares extintos, os cientistas desenvolveram uma hipótese conhecida como regra da ilha. Normalmente, os mamíferos grandes ficam pequenos, chamado de nanismo da ilha, e os pequenos mamíferos ficam grandes, que é chamado de gigantismo da ilha. Os proboscideans, ou seja, os elefantes e seus parentes, nos deram grandes exemplos de nanismos de ilha porque eles são excelentes nadadores e chegaram a muitas ilhas no passado. O mamute pigmeu da Califórnia, por exemplo, evoluiu como resultado dos mamutes colombianos nadando para as ilhas do canal durante as baixas do nível do mar e cresceu para apenas 4 a 8 pés no ombro. As ilhas mediterrâneas, por exemplo, Creta, Malta, Chipre e outras, são bem conhecidas por sua diversidade de proboscidianos, anões extintos, e foi intrigantemente postulado que um de seus crânios inspirou a lenda grega Ciclope. No futuro, poderíamos ter mais proboscídeos em miniatura. Infelizmente, em muitos desses casos, essas espécies fantásticas de ilhas foram extintas não devido à mudança ambiental, mas à chegada do homem. Portanto, qualquer futuro que antevemos de potencial evolutivo espetacular causado pelo isolamento e divergência na miríade de ilhas hipotéticas criadas pela elevação do nível do mar, também deve significar que nós, humanos, damos às espécies o espaço para embarcar em suas jornadas evolutivas. O naturalista e aventureiro da TV, Steve Bagshaw, baseado em seu vasto conhecimento científico, fez simulações de como a vida selvagem pode parecer em poucas décadas se não enfrentarmos as mudanças climáticas, desde que consigam se adaptar e evoluir para lidar com o derretimento das calotas polares, oceanos mais quentes e desertos secos ao extremo. Os ursos polares ficarão cinzentos e se acasalarão com ursos pardos. Em 2040, o Ártico estará sem gelo na maior parte do ano. Ursos morrerão de fome ou se afogarão após nadar dias a fio. Aqueles que chegarem à Terra irão limpar os depósitos de lixo e acasalar com ursos pardos ou grizzly para criar um urso Peasley híbrido, também conhecido por urso Grolar, Nanulac ou Police. Os Peasley terão uma cor bege amarronzada e terão focinhos maiores para acomodar as enormes cavidades nasais.
Estes longos focinhos serão usados para farejar lixo e carcaças de baleia, no ar agora poluído da tundra ártica. Os papagaios do mar também serão afetados. Serão forçados a se mudar para o Ártico para seguir suas presas naturais à medida que a temperatura da água subir. Enquanto isso, os papagaios do mar também devem se tornar muito mais maçantes para sobreviver. Sua presa natural, a enguia, buscará por águas mais frias ao norte, para o Ártico, para onde os papagaios do mar migrarão. Serão forçados a fazer ninhos no solo porque não conseguirão enterrá-los na tundra, onde seriam presas fáceis para predadores. Hoje os papagaios do mar, em épocas de acasalamento, trocam a coloração de seus bicos para vermelho e cores vibrantes e são altamente sociáveis. Mutações no futuro determinarão bicos escuros e lisos e penas mescladas e outras cinzas, diferente do preto e branco definidos de hoje. As morsas, com o aumento da temperatura, perderão peso, fazendo com que seus vasos sanguíneos perfundidos e irrigados se aproximem da superfície da pele, tornando-as rosadas. Isso, por sua vez, fará com que sua pele fique com uma cor rosa brilhante, e como os alimentos serão mais difíceis de encontrar, elas reduzirão em tamanho. As presas nos dias atuais têm a função de arrastar os animais para o gelo ou superfície, como apoio para que saiam da água. Seu nome científico significa cavalo marinho, que anda com os dentes, mas no futuro não haverá gelo. As presas serão usadas principalmente para a defesa contra os ursos Peasley, os híbridos famintos, por isso se tornarão adagas ainda mais afiadas. As raposas se tornarão menores, com mandíbulas mais fortes, pernas mais compridas e orelhudas, mudanças para permitir que o calor escape mais rapidamente de seus corpos. Com as pastagens dando lugar a desertos extremos devido às altas temperaturas, as raposas orelhudas começarão a caçar mais animais além de cupins e terão uma mandíbula mais forte para quebrar os ossos. As patas serão cada vez mais largas para mantê-las nas ardentes areias do deserto. Desenvolverão cílios longos como os de camelo para manter a areia longe dos olhos. O nariz será gigantesco, pois condensará o vapor de água dentro do mesmo e o usará novamente para perder calor. As águas-vivas, como a água-viva juba de leão, se beneficiarão com as mudanças climáticas. Serão forçadas a mutações favoráveis à espécie. Águas mais quentes e aumento das chuvas atrairão uma imensa diversidade de presas e em maior número, como alimento das águas-vivas. Com a abundância de alimento, elas aumentarão de tamanho e se tornarão mais venenosas para atacar presas ainda maiores, como os golfinhos nariz de garrafa, que aparecerão com maior frequência. Embora as ilustrações sejam apenas previsões de Bagshot, o ambientalista está preocupado com a possibilidade de transformações como a dele em 100 anos. Diz ainda, cabe a todos nós fazer a nossa parte para proteger a natureza e o meio ambiente, para que isso não aconteça. A líder de sustentabilidade da BUB, Shonan Duncan, disse que a chave para combater as mudanças climáticas é cortar as emissões de carbono e que todos nós temos que fazer nossa parte. Na BUB, disse ela, estamos empenhados em ajudar as pessoas a reduzir suas emissões de carbono e estamos confiantes de que, ao fazer escolhas mais sustentáveis, como mudar para a eletricidade 100% renovável e gás neutro em carbono, podemos economizar nossa vida selvagem e nosso planeta.